Pessoal, voltando aqui para fazer mais um vídeo para o canal, e dessa vez eu vou fazer um vídeo falando sobre esse guerreiro aqui, Motorrádio. Motorrádio aí que eu considero o guerreiro vintage do Brasil. Um rádiozinho aí que ajudou muita gente, Brasil afora, principalmente nas décadas passadas. E assim, falando não só sobre o aparelho em si, mas falando sobre também o rádio em geral, nos seus vários aspectos. E assim, começando, lembrando, aliás, fazendo uma recordação do passado, antigamente as mulheres se reuniam em volta do rádio para escutar a radionovela. Isso aí que vocês estão vendo aí, as mulheres reunidas aí para escutar as radionovelas. Existia radionovela antes eu creio que antes da televisão, eu não sei se era paralelo, eu não fiz uma pesquisa ao certo sobre isso, mas eu sei que existia. Era uma das coisas que o rádio fazia, uma das utilidades do rádio. E também falando assim da questão falando da população rural do Brasil, nas décadas passadas, o Brasil tinha uma população rural bem maior do que hoje em dia. E muitas pessoas que moravam no interior, em áreas mais afastadas, mais remotas, não tinha como se comunicar, não tinha como se informar, não sabia, por exemplo, não sabia quem era o presidente do Brasil, quem era o governador do estado, e por aí vai. E o rádio era uma ponte para isso. Ele tinha essa função de utilidade pública. Ele informava as pessoas. Tinha os jornais, as rádios tinham os informativos dos jornais, tinha os programas de rádio, que cada um tinha lá seu locutor preferido, seu radialista preferido. E assim, o homem do interior, naquela época, dava muita preferência a esses rádios, esse tipo de rádio pequeno, com preço acessível. O cara ele ia na vila mais próxima, levava produto agrícola, saca de feijão, de arroz, de milho, vendia, já pegava o dinheiro e comprava essa maravilha aí. Comprava, chegava em casa, a família via aquele equipamento, ficava alegre, todo mundo ficava alegre, as crianças, a mulher, tudo, as crianças no interior, as crianças do interior. As músicas que elas escutavam eram os grilos cantando, os sapos cantando. E de repente um equipamento desse, ouvi por exemplo um Roberto Carlos e tal, as pessoas, as criançadas ficavam encantadas, né? E se formava, muitos adultos se formou, teve uma formação musical, teve o contato com a música, com a informação, através desses equipamentos. E esse motorrádio, esses modelos de motorrádio, eles tinham uma preferência. Muita gente, devido ao preço, e não só ao preço, também esses rádios eles tinham a fama de serem bem duros na queda. Eles não esculhambavam assim tão facilmente. Eles resistiam à temperatura, e quando davam defeito, as pessoas que trabalhavam consertando ele sempre elogiavam bastante, porque as peças não eram tão difíceis de consertar, de ter reposição para ele. Coisa que era um rádio importado da Sony, de outra marca, eles eram mais chatos de conserto. Às vezes as peças eram mais caras e um pouquinho mais chato de consertar. E esse não, ele era mais fácil de consertar. E o resultado final, que é o alcance, a frequência, o som, ele ficava de igual para essas marcas mais caras. Ele batia de frente. E realmente o pessoal tinha uma preferência por ele. E assim, eu não posso falar de motor rádio sem falar também do inventor dessa marca, que é eu não sei se eu vou falar a certa pronúncia, o senhor Hiroshi Oroshima. É um imigrante japonês que veio para o Brasil, se situar no Brasil, e teve a brilhante ideia de montar essa marca, desenvolver esse produto. No começo, no princípio, eles começaram a fabricar rádios automotivos. Daí o nome motor rádio. Era rádio dedicado a automóvel. E
logo de início já pegou uma grande fama, uma fama boa, positiva. As pessoas que usavam o produto sempre tinham elogio, sempre não tinha nada de negativo para falar. E a empresa foi crescendo, crescendo, e eles resolveram investir nesses equipamentos residenciais, que eu acredito que foi a grande sacada deles. E tá aí até hoje, motor rádio. Quer dizer, eu não sei se eles estão ainda fabricando, não me informei sobre isso. E assim, pessoal, também falando do aspecto do rádio em geral, eu também não posso deixar de falar do que acontecia, que eram os encontros amorosos, através do rádio. Tinha os programas de música romântica e alguns programas tinha uma espécie de encontro. O radialista, a pessoa mandava carta para a rádio e o radialista ficava lendo. A pessoa falava das suas características, da idade, e também falava do tipo de pessoa que ele estava interessado em encontrar, em se relacionar. Sempre apareciam uns velhos de 70 anos querendo umas meninas de 20, de vez em quando. Mas era isso aí. E muitos casais começaram ali, formaram família nessa brincadeira aí. Tinha pessoas que eram tímidas, pessoas que eram divorciadas, viúvo, tava na solidão e aí não tinha mais ânimo para sair, encontrar outra pessoa. O rádio, ele tinha essa possibilidade. E um outro aspecto interessante também do rádio, que eu posso falar, das emissoras, no geral, o aparelho, emissora, era também a questão religiosa. Muitas pessoas que frequentavam igreja e até pessoas que não podiam por algum tipo de deficiência, mas tinha a sua fé, a sua religião, ele usava o rádio como uma ponte. Tinha os programas de rádio evangélicos e o pastor fazia pregação através do rádio e no final convidava as pessoas para colocar uma água em cima do aparelho e rezar e orar e se concentrar naquele tipo de enfermidade que a pessoa tinha e beber com fé e esperar a cura. E realmente assim, ao longo da minha vida eu vi vários relatos de pessoas que se curaram, pessoas que não tinham a menor necessidade de ficar mentindo sobre algum assunto. E sim, tinha vários casos que as pessoas relatavam que coisas simples, tipo uma dor de cabeça que parava, até coisas mais graves, tipo um câncer, alguma coisa assim, um tumor maligno. E realmente eu acredito nisso. A fé das pessoas, e tinha o rádio era essa ponte, né? E aí vai de cada um de vocês. Pessoalmente eu acredito bastante nisso. Isso é de cada indivíduo. Não vamos polemizar a situação. Mas assim, esse era mais um aspecto do rádio. Até hoje em dia acredito que ainda existe essa prática. Mas eu estou focando mais no passado, nas décadas passadas, que a comunicação era mais precária, as pessoas não tinham acesso à informação descentralizada, que hoje em dia tem, internet e tudo mais. Naquele tempo era bem mais precário, mas a situação era bem mais difícil. Mas esse era um aspecto do rádio e está aí. E o aspecto financeiro, né? Que eu não posso deixar de falar, que aliás, eu já falei, né? Que é um produto relativamente barato e as pessoas davam preferência. Não é que as pessoas compravam ele porque amavam ele, assim. Lógico, se a pessoa tivesse condições, né? Tipo assim, de comprar um equipamento, um 4 em 1, por exemplo, desses aí, ou um modulado, um receiver, mas não tinha condição. Esses equipamentos aí era mais para burguês, era mais para pessoas que tinham um orçamento bem maior, funcionário público, com cargo assim mais elevado, alguma coisa assim. Mas o povo mesmo, o povão que sustentava o Brasil nas costas, esse tinha mal grana de comprar um equipamento desse aqui. Beleza? Era a realidade do Brasil. Eu não diria que mudou tanto assim, mas acredito que está um pouco melhor. E é isso aí, pessoal. Essa foi a invenção do seu Hiroshi, imigrante japonês. Eu tô falando desse radinho porque é o que eu tenho. E assim, se a gente for parar para pensar, o Japão
sempre está presente no dia a dia do brasileiro. Se a gente for parar para pensar, quem nunca andou numa motozinha Honda? Quem nunca jogou um PlayStation 2 ou um PS3? São produtos japoneses, fabricado, lógico, o motorrádio, ele é a indústria brasileira. Mas o seu inventor, o seu mentor, é um imigrante japonês. Nasceu no Japão e tudo mais, veio para o Brasil, se situou, investiu tempo em dinheiro e construiu essa utilidade pública para nós, para os nossos pais, para os nossos avós, que ajudou muito. E, consequentemente, o Brasil inteiro. Pessoal, e assim, eu já vou encerrando o vídeo, mas antes de encerrar o vídeo, eu vou falar desse rádio aqui, esse aparelho especificamente. Esse aqui, ele tá na nossa família, na minha família, há muito tempo. Ele era do meu falecido pai. Ele morreu ano passado e deixou bastante saudade pra gente. E esse era o companheiro inseparável dele. Ele deitava na rede, depois do almoço ele deitava na rede, ligava o rádio, ia escutar as notícias, tinha televisão e tudo mais, mas ele mantinha a rotina dele do passado. Ele preferia se informar no rádio. E ficava lá na rede, tirava um cochilo, depois se acordava, desligava o rádio. E era essa rotina dele maravilhosa, com esse aparelho. E esse gatão aí que vocês estão vendo aí. E homenagem a ele, saudade dele. E acho que todo mundo aí que tem mais de 40 anos, 50 anos, já teve alguma experiência com esses equipamentos. Ou o seu pai, o seu avô. Isso aí tá na nossa memória afetiva. Pessoal, eu vou encerrando o vídeo aqui, que já tá longo. E vou ver qual é o próximo vídeo que eu vou fazer pro canal, beleza? Um abraço e fiquem com Deus.